Capítulo 4, Parte 3. Encontrar o caminho de volta à integridade. Fiquei aliviada quando percebi que nessa jornada a integridade pessoal é de fato um processo, ou seja, não precisava ser perfeita imediatamente. Não havia mais pressão para ser algo que não era. Podia humildemente admitir minha imperfeição como pessoa, porque se o próprio Deus não tinha pressa, eu também podia ter paciência com meu crescimento. Contudo, ao me aprofundar mais, descobri outro benefício à saúde pessoal. Já que Deus mora no meu coração, eu não deveria buscar algum ser lá do alto, além das nuvens. Minha jornada para Deus não era externa, mas interna. A única maneira de me aproximar de Deus era ter ordem suficiente em mim a fim de experimentá-lo interiormente. Quando nossas emoções estão à solta, nossas mentes estão confusas e nossas vontades fracas e indecisas, nossa imaginação demasiado ativa, há tanto ruído interno que não podemos ouvir a voz silenciosa de Deus, presente no âmago do nosso ser, o coração. A desordem em minha pessoa me tornou surda à sua voz. Também descobri necessidades pessoais únicas, que eram tão importantes quanto qualquer outra responsabilidade que já mencionei. Além de todas as preocupações com minha saúde mental e emocional e as necessidades que meu corpo tem de sono, exercícios e nutrição adequados, também precisava ter mais momentos de tranquilidade em minha vida. Muitas vezes, durante meus anos como mãe, me senti cansada, oprimida e esgotada. Em várias ocasiões, senti que não tinha espaço pessoal para pensar, com um grito contínuo de "mamãe, mamãe" vindo das crianças, ou serviço doméstico interminável. Precisava de um tempo de silêncio sozinha. Apresentei minhas preocupações ao meu diretor espiritual e ele me deu todo o apoio. Ele disse que ficar em casa o tempo todo não me proporcionava nenhuma mudança e era de certa forma um desequilíbrio. Era fácil ver que um dia de folga ajudaria. Ele me incentivou a conversar sobre isso com meu marido. Assim elaborei minha estratégia e a apresentei a Philip. Disse que precisava de mais espaço, de mais tempo para mim mesma, para descanso e reflexão, e que precisava disso regularmente. Contei-lhe sobre uma mãe conhecida que saía todos os sábados enquanto o marido cuidava das crianças. Disse a Philip que, embora eu quisesse sair toda semana, não achava viável para nossa família. Afinal, ele e as crianças também tinham necessidades. Decidi que seria razoável sair sábado sim, sábado não, durante o dia. Garanti-lhe que meu diretor espiritual havia me apoiado e que era realmente uma necessidade pessoal, não apenas um desejo de escapar. Sua reação me chocou um pouco. Não conheço nenhuma mulher que tenha um dia de folga a cada 2 semanas. Sua obstinação não era habitual. Seguiu-se uma breve discussão, pois senti que deveria defender o que acreditava que Deus estava me pedindo. Fiquei um pouco alterada, mas no final Philip concordou em experimentar e me desculpei por ter ficado nervosa. Eu sabia que o próprio Jesus havia tirado um tempo do seu ministério público para ficar sozinho com o Pai, e sua obra era mais importante do que a minha. Jesus chamava seus discípulos de vez em quando ao silêncio e reflexão. Os padres tinham um dia inteiro de folga toda semana. Até Santa Elizabeth Seton deixava seus filhos aos domingos para ir à missa e visitar amigos. Eu tinha meditado sobre isso e sabia que estava sendo razoável. Não queria abusar. Mas Philip tinha suas próprias preocupações, é claro. Sua lista de tarefas para o sábado era longa: concertos, cuidado com o jardim, manutenção do carro. E se eu deixasse sozinho com 5 filhos menores de 8 anos, ele sabia que não conseguiria fazer muita coisa. Ele passou por um misto de sentimentos. Primeiro considerou meu pedido uma cilada e depois sentiu frustração, porque não poderia fazer seu trabalho como antes e agora 1 a cada 2 sábados estava acabado para ele. Meu marido também teve que enfrentar suas próprias dificuldades e essa situação revelou algumas delas. Sugeri contratar uma babá para o tempo que eu estivesse fora e se ele quisesse. No entanto, Philip era como um soldado e tentou superar sua relutância. Nas manhãs de sábado, me dizia alegremente: "Pode ir, volte quando quiser",
Porém, mais tarde enfrentava dificuldades. Ele lutou contra elas por 1 ano. De minha parte, houve muitas tentações de não ir. Às vezes as tarefas apareciam, geralmente na programação de Felipe, e eu tinha de dizer com firmeza: não, este é o meu sábado de folga. Felipe aprendeu a se programar em torno disso. Outras vezes saía me sentindo culpada ou pressionada, porque sabia que Felipe enfrentava dificuldades. Mas no final, ele admitiu que minha decisão foi um chamado a aprofundar sua compreensão de paternidade e que foi algo bom. Ele agora fica feliz sozinho em casa com as crianças a cada 2 semanas. Voltar para casa tão revigorada e pronta para começar de novo confirmou que estava fazendo a coisa certa. Também ofereci a mesma cortesia a Philip. E assim, em sábados alternados, ele está livre para fazer o que quiser. Assumo a responsabilidade com as crianças nesse dia, embora ele geralmente fique conosco de qualquer maneira. Quando sua semana de trabalho chega ao fim, Philip fica feliz por estar em casa e não tem a mesma necessidade que eu tenho de sair. Já vi pessoas espantadas com meu sábado de folga e outras intrigadas. Conheci mulheres que desejavam fazer o mesmo, mas sentiam que era apenas um luxo que não poderiam ter. Acho que tudo se resume a existir ou não ter necessidade de se retirar. Dom Chautard, em A Alma de Todo Apostolado, diz: um retiro mensal pressupõe-se um dia inteiro ou pelo menos metade do dia, dedicado a um esforço sério para recuperar o equilíbrio da alma. É quase indispensável ao trabalhador ativo. As mães certamente são trabalhadoras ativas. Assim, saía no meu dia de folga e no caminho ao centro da cidade colocava minha música cristã em alto volume no carro e cantava com toda a força dos meus pulmões. Então apenas vagava por um tempo. Ia à minha livraria favorita e lia por 1 hora mais ou menos. Almoçava em algum lugar, sentava e lia, ou dirigia até o porto para olhar o mar por um tempo, escrevendo no meu diário ou lendo a vida de um santo. Mais tarde ia me confessar, rezava um rosário ou fazia um momento de adoração. Então fazia todas as coisas práticas necessárias que tinha para resolver, embora me certificasse de que fossem reduzidas ao mínimo. O fruto de tudo isso? Voltava para casa apenas quando estava pronta e não antes. Às vezes às 15 horas, normalmente às 17 ou às 18, e uma vez às 23 horas. Voltava para casa revigorada e pronta para continuar as próximas 2 semanas ocupadas com a vocação de mãe. Meus filhos, que no dia a dia eram acostumados com a minha presença, começaram a me cumprimentar na porta como se eu tivesse ficado fora de casa por anos, e me enchiam de abraços e beijos, muito felizes em me ver. E assim, ao desenvolver sua regra, leve em consideração todas as suas necessidades legítimas e esteja determinada a cumprir o que for necessário para a sua saúde pessoal, mas sempre em consulta e negociação com sua família. E lembre-se de que às vezes sua família pode precisar se sacrificar um pouco por você também, no que diz respeito à sua saúde pessoal completa. Pois, como já discutimos, quando você está devidamente em ordem, podem servi-los de uma forma muito mais eficaz e amorosa. Planejar o essencial. Agora você deve garantir que vai ter o necessário para o corpo e o espírito. Inicialmente, se concentre no básico. Talvez apenas estabeleça horários para cuidar de si mesma. Como a vida familiar é vivida em comum, muito do que você definir será o mesmo para cada membro da família. Então, considere fazer uma programação familiar também. Pegue seu caderno e escreva uma página nova. Rotinas diárias. Em uma página separada, coloque o título Rotinas diárias das crianças. Pense primeiro em perguntas para você mesma e, em seguida, analise-as novamente para entender as necessidades dos seus filhos. Pergunte-se: quanto tempo de sono tenho atualmente? É suficiente ou me sinto exausta no meio da tarde? Quanto tempo acho que preciso adicionar ou subtrair de meus hábitos de sono atuais? Preciso de sonecas durante o dia? Quando? Estabeleça um horário de manhã que lhe dê tempo suficiente para cumprir suas responsabilidades matinais. Calcule a partir de sua hora de acordar.
o número de horas que precisa para dormir e assim estabeleça sua hora de ir para a cama. Aplique tudo às diferentes idades dos seus filhos também. Decida e anote em seu caderno. Quais são as tarefas básicas de higiene e limpeza que devo fazer todos os dias e quanto tempo preciso para fazê-las? Como fazê-las antes ou depois das refeições, como parte de uma tarefa maior e assim me lembrar delas mais facilmente? Que horário básico regular posso atribuir a elas? Repita esse processo para os filhos. Algum deles precisa da minha ajuda específica? Em caso afirmativo, quanto tempo preciso destinar para essa ajuda e quando farei? Decida quando realizará essas tarefas e anote. Como posso colocar meu corpo em movimento e em forma? Quais formas de exercício gostaria de fazer? Quanto tempo preciso para me exercitar periodicamente? Onde e quando? Manhã, tarde, noite, antes ou depois do jantar? As crianças podem se exercitar comigo? Se não, onde estarão e quem cuidará delas? Como elas podem se exercitar? Escreva tudo em seu caderno. Se você vai se exercitar apenas uma ou duas vezes por semana, estabeleça os dias. Abra uma página nova em seu caderno titulada Rotinas Semanais e escreva nela suas informações. Com que frequência acho razoável sair com as amigas? Prefiro que a socialização seja regular ou espontânea. Quais hobbies ou outras formas de recreação preciso praticar com frequência para equilibrar meu dia e ajudar a aliviar o estresse? Quando tenho um intervalo espontâneo no cronograma para fazer essas coisas? Quando as crianças estão na cama? Durante a hora da soneca? Depois do jantar? Existem outras necessidades pessoais exclusivas para que as quais necessito de um tempo especial? Defina um horário para cada atividade ou um período geral disponível para recreação. Anote essas informações nas folhas de rotinas diárias ou semanais. Se necessário, crie uma página de rotinas mensais para atividades mensais. Comece essas atividades agora, iniciando com o próximo item de sua programação. Interrompa tudo o que fora atribuído anteriormente a esses horários, ou simplesmente coloque as atividades em prática. Além do básico, existem outros pontos para examinar com o passar do tempo em relação às necessidades físicas e às de sua família. Talvez pesquisar modos de tornar o exercício físico mais divertido e, portanto, mais fácil de praticar, estudar um pouco sobre nutrição e fazer planos de refeições para uma alimentação mais saudável, analisar sua comida, bebida e sono, ou quaisquer outros hábitos que talvez não estejam ajudando o seu corpo a ter eficiência máxima. Mas o mais importante são os aspectos do segundo P, o cerne de sua pessoa, que não podem ser programados. Você precisa resolver questões pessoais? Tente reservar meia hora todas as noites ou semanalmente para examinar as áreas de saúde espiritual, mental e emocional e considerar a formação do intelecto ou fortalecimento da vontade. Em seguida, analise suas opções: confissão, oração, estudo, cura e libertação, aconselhamento ou simplesmente a velha tomada de decisão ajudaria? Pense em adquirir um diário a fim de registrar os aspectos pessoais que precisam melhorar. O objetivo do segundo P é a saúde da nossa pessoa, em todos os aspectos multifacetados. Ao cuidar de nossa saúde física, removemos todos os fardos desnecessários do nosso espírito. Devemos também nos tornar conscientes do que acontece dentro de nós, a fim de saber por que agimos, pensamos e fazemos certas escolhas. Em seu compêndio da teologia ascética e mística, o padre Tanqueray diz que sem autoconhecimento é moralmente impossível nos aperfeiçoarmos, porque sem ele ficamos sujeitos à ilusão sobre nós mesmos, tornando-nos presunçosos da nossa própria perfeição ou desanimados em excesso com nossas faltas. E embora esse processo seja às vezes complexo, a busca pelo autoconhecimento é considerada um meio comum da busca pela perfeição. O reconhecimento de nossas boas qualidades nos conduz à gratidão a Deus, enquanto nossas imperfeições trazem verdadeira humildade,
quando finalmente nos vemos como realmente somos. E isso, por sua vez, ajuda a aumentar nossa dependência de Deus e modera quaisquer expectativas irrealistas de nossas próprias habilidades, mas também nos motiva firmemente a nos tornarmos tudo o que Deus deseja.